Edna Maciel, boa tarde, seja bem-vinda. É sempre um prazer tê-la aqui, né? Engrandece o jornal, a audiência. Edna. Tá bom aí? Sempre, tá ótimo. Pelo jeito, viu, João? Tá bem por aqui. Eu espero muito esse momento aqui, viu? Eu também, boa tarde. Edna, o novo governo assumiu, como outros no passado também, com propostas relacionadas ao arcabouço fiscal, reforma tributária. O fisco tem muitos desafios ainda para tentar ser um pouco mais justo com a população. Sim, certamente. O que tem de novidade sobre esse assunto? Poxa, a gente falar de economia e o arcabouço fiscal já caiu até na linguagem popular, né? Verdade. As pessoas vivem perguntando e pedindo até para a gente explicar melhor sobre o arcabouço, mas o que a gente sabe é que mexe com a economia como um todo, né, Eliezer, e vocês que estão nos assistindo. E ainda por cima, existem as questões políticas, né? Infelizmente ou felizmente, as duas andam juntas, né? A parte de gestão e de política, e o que está acenando aí o governo é para a parte de vitória nessa questão do arcabouço, mas com alguns senões, tá, Eliezer? Porque vão ter sanções em relação a esse projeto de lei, a esse texto, escalonadas, ou seja, de acordo com a aprovação, existem alguns senões, algumas medidas, alguns cumprimentos de meta. Se a votação, inclusive, deve ocorrer, Eliezer, com urgência, nessa próxima, amanhã, e para acelerar essa tramitação na casa, o projeto deve ser votado na próxima quarta-feira, semana que vem. O que acontece? O que a gente está aqui destacando? São as sanções, que são, como eu disse, escalonadas. Depende, se tiver descumprimento de meta, segundo o texto, reajuste de servidores, por exemplo, Eliezer, e audiência, e concursos vão ser vetados, melhor dizendo, no segundo ano. O relator, né, fechou o texto agora na noite anterior, tá? E os principais pontos dos projetos, dos líderes, foram fechados numa reunião com o ministro Haddad, inclusive, né, e com outras autoridades, lá na residência oficial da Câmara, inclusive também com o presidente Arthur Lira, tá? Então, eu vou só colocar aqui para vocês alguns dos pontos. No primeiro ano, o governo já fica proibido de criar cargos que impliquem, por exemplo, aumento de despesas, como você estava falando aí dos tributos, dessa parte, alteração na estrutura de carreira, criação de auxílios, criação de despesas obrigatórias e concessão de benefício tributário. Agora, Eliezer, nessas conversas, nessas últimas conversas, o que ficou acertado? O Bolsa Família, por exemplo, fica blindado. Então, não se pode mexer nesse carro-chefe que a gente sabe que é o carro-chefe do governo. Agora, essa questão aí do salário mínimo também, e essa questão do salário mínimo, Eliezer, e vocês que estão nos assistindo, foi negociada, né? Aí já é uma questão também de política. Então, alguns pontos que estão sendo conversados tanto com os líderes do governo, quanto alguns outros partidários, algumas outras pessoas, outros apoiadores, eles estão sendo negociados para que seja votado, e a gente acha que vai haver, sim, né, Eliezer? Tudo indica que vai haver aprovação, mas com esses pontos que a gente citou aí, e tudo fechadinho com a maioria dos líderes, e nessa conversa reservada, nessa reunião com Haddad e Arthur Lira. Importante, essa pauta realmente precisa avançar. Agora, é preciso ter uma segurança em relação à base do Congresso. Nós estamos ouvindo de deputados federais, senadores, que o governo ainda não consolidou de jeito nenhum essa maioria, ainda digamos, não, mais confortável para aprovar essas pautas. É um outro desafio. Essa parece que passa, mas assim, como você citou, existem outros projetos e outros pontos, e essa é uma pauta crucial. Todas as pautas que são relacionadas a tributos e à economia, porque elas vão refletir nos outros setores, sim, né, Eliezer? O impacto é em cadeia, né? Então, o governo continua com essas pequenas barreiras e tentando negociar para ter maioria na casa, porque sem maioria na casa, essas votações vão adiando. A gente já vem falando aqui de alguns projetos que tem mais de 200 emendas, como a gente já comentou aqui. Então, assim, está ficando difícil. O governo federal, apesar
é uma maioria, entre aspas, né? Apesar de ter tantos apoiadores, de fazer tantas parcerias, de conseguir uma conversa, inclusive com apoio até de líderes como o presidente da Câmara, do Senado, mas ainda encontra dificuldades, Eliezer. Ainda tem muita conversa. O governo Lula está tendo um trabalhinho para poder convencer. Nessa questão aqui, que, como eu disse, a votação acontece do texto com urgência amanhã e o mérito do projeto, na quarta que vem, a gente acha que pode ter sim aprovação. Vamos aguardar. Tá certo. Edna, eu quero agradecer a sua participação. Você continuou com a gente. Tomando café também. Tomando um café aqui junto do nosso telejornal. Mais tarde você participa do quadro Política do Dia. Muito obrigado. Agora nós vamos aos destaques do líder de credibilidade na internet, o portal dia.com. Temos um... Sim, a nossa produção está pedindo, Eliezer, para a gente chamar a matéria. Você estava falando ainda há pouquinho sobre esse caso emblemático, né, que aconteceu hoje, a prisão, e em relação à agressão de 2 mulheres. E nós... para voltar esse assunto. Isso, a produção está pedindo para a gente chamar, porque a matéria deve ter ficado já pronta, chegamos ainda há pouco, sobre a agressão também, relacionada à agressão, à violência contra a mulher, mas falando do atendimento, do retorno da viatura, que a gente chama de viatura Lilás, né, que é realmente a Maria da Penha, né? É uma viatura que ela foi criada exatamente para atender as pessoas da medida protetiva, as mulheres que têm medida protetiva, Eliezer. Então, nós fizemos uma matéria hoje mostrando o retorno, depois que a viatura foi colocada à disposição dessas mulheres especificamente que precisam da medida protetiva, do aumento da demanda. Vamos então ver essa matéria, Eliezer, juntos? Nos últimos dias, a cidade se deparou com casos que chocaram a população e tiveram grande repercussão na imprensa, além de mostrar a preocupação das autoridades com relação ao número de casos envolvendo violência contra a mulher. O da jovem estudante de direito que denunciou o agressor e mostrou o rosto ferido na internet. E o mais recente, quando mulheres foram agredidas na zona leste da capital. Nos 2 casos, os suspeitos foram presos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, na maioria dos registros não há pedidos de medida protetiva, por meio da qual a mulher tem mais uma garantia de segurança. A Patrulha Maria da Penha, ela só age quando ela recebe uma determinação da Justiça. Então, a vítima solicita ao Judiciário uma medida protetiva e aí a Patrulha Maria da Penha vai fiscalizar essa medida protetiva, que geralmente é manter aquele agressor afastado da vítima. A patrulha específica para atendimento às mulheres, nestes casos envolvendo a medida protetiva, dá apoio mais humanizado e garante mais segurança às mulheres vítimas de violência e que tem o direito garantido por lei. Ainda segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, a viatura que tem a cor lilás chamou tanta atenção que a média pulou de 2 atendimentos por dia para uma média de 5 a 7 registros em relação à medida protetiva. 100% das mulheres que são assistidas pela Patrulha Maria da Penha do estado do Piauí estão vivas. Então, esse é um número para lá de especial para a gente, mostra a efetividade desse serviço. Para além do nosso 190, que é o número mais conhecido no Brasil inteiro, não é? Quando alguém está em alguma situação de emergência, o primeiro número que nos vem à cabeça é o 190. Aí nós temos o 180, específico para esse tipo de ocorrência, onde nós também estamos em fase de implementação lá com a Secretaria das Mulheres, na pessoa da secretária Zenaide, onde esse número também vai funcionar 24 horas. Tem o Zap Zap, que a gente costuma dizer, né, que é o Ei Minha Irmã Não Se Cale, que foi lançado recentemente pelo governo do estado, através da Secretaria das Mulheres, em parceria conosco, com o Dr. Chico Lucas. Então, a gente tem vários canais de denúncia.
Muito bem, importante esse trabalho, não é, Edna? Monitoramento dos casos de violência e é preciso estrutura, né? Se tem ali algumas viaturas à disposição, é o mínimo de aparato para fazer o acompanhamento dessas ocorrências. Inclusive, são ocorrências de reincidência. Exato. Para chegar em casas onde já há um registro histórico de violência doméstica e o trabalho está acontecendo. Pois é, são políticas públicas voltadas para esse problema tão sério que é o problema da violência contra a mulher, né? Tem que haver políticas públicas voltadas para esse tema, essa pauta tão importante que preocupa todas nós e também, é claro, os homens e todas as pessoas que se preocupam com esse número altíssimo, violência e feminicídio, né? Com certeza. Muito obrigado, Edna. Hoje o Obrigada Papo Cafezinho foi especial, foi maior. Assim que é bom, cafezinho com creme, né? Exatamente, foi incrementado, inovação ao vivo. Muito obrigado, viu, Edna? Obrigada a vocês.